Olá, designistas! Hoje estreou o Brasil na Copa do Mundo ali do Catar de 2022 e a gente vai falar mais um pouquinho sobre estádio. Estádio é essa forma visual que é basicamente um bowl, né? Uma tigela, onde no fundo está o campo e em toda a borda as arquibancadas. Mas esse objeto gigantesco, ele também fala muito sobre o momento político do país que ele tá. Toda a produção material nossa, ela fala sobre esse momento político. E para isso a gente vai ver o momento político do Catar e o estádio mais importante da Copa, que foi onde o Brasil fez a sua estreia, o Lusail, que foi feito pelo estúdio Foster & Partners. Bem, esse estádio ele tem essa forma predominante ali, que parece uma grande tigela, mas ele traz ali nos seus detalhes construtivos, nos seus detalhes visuais, o momento político do Catar. E também reflete, claro, com isso, a cultura do país. Então a gente vê, olhando para ele mais de perto aqui, a primeira coisa que chama atenção é essa cor dourada, esse dourado bem forte, que representa ali a riqueza do país. Esse dourado ele está atrelado à opulência ali em quase todas as sociedades que a gente conhece, a construção do ouro como um material raro que traz essa luxo, essa opulência, ela é recorrente. E aqui não é diferente. Esse estádio dourado, brilhante ali no meio dessa cidade desértica, né, de clima desértico, ela traz esse luxo ali e representa a riqueza do Catar, que é um país bem novo, que ficou independente ali nos anos 70. E depois da sua independência, eles descobriram que eles estavam sentados num monte de petróleo e gás natural. Então a riqueza do país vem da extração desses minérios, desses recursos naturais. E como é um país muito pequeno, com 2 milhões de habitantes só, é um país de bastante concentração de riqueza. E essa cor dourada, ela acaba evidenciando a construção ali da forma do estádio. Então a gente vê uma repetição aqui de um padrão triangular, que dentro tem um outro padrão. O padrão triangular é o que dá estrutura. O triângulo, né, é a forma mais estável que a gente tem, é a forma que ela não balança para nenhum lado. E esse padrão triangular ele ajuda a estruturar esse grande estádio. E dentro a gente tem um outro padrão, um padrão mais gráfico, que é um padrão que está atrelado à produção de design decorativo ali dos povos árabes. Então ele tem esses motivos, né, essas unidades visuais típicas dessa cultura, típicas ali do islamismo e da tradição árabe. E aqui ele está refletindo também esse momento político ali do país, né, e social, que é a religião islâmica ser tão presente e dominar a cultura ali. Tanto que a gente tem visto bastante polêmica com relação ao choque ali entre as tradições dessa religião mais fundamentalista e a nossa cultura ocidental, e várias coisas como uma misoginia ali um pouco exagerada. Não que todo o Islã seja ali tão patriarcal, mas eles tendem a ser um pouco mais do que a gente. No topo, como cobertura, a gente tem uma evolução ali do padrão triangular, formando uma espécie de losangos que tem um acabamento mais branco, né, refletindo o sol, e é mais inspirado na roupa tradicional ali dos povos. E esse estádio faz a gente refletir esse momento político ali desse país se posicionando no mundo como um país rico, como um país de tradição. E ele também vai fazer a gente pensar um pouquinho na história. Muito desse tipo de ornamento, dessa distribuição tão uniforme ali das texturas, elas foram desenvolvidas pelos próprios povos árabes. E ali durante a Revolução Industrial, quando começou o design, quando começou esse desenvolvimento de pensar o que estava sendo produzido ali pela máquina, muitos europeus importaram esse esquema compositivo de criar esses padrões ornamentais, visuais ali, importaram isso ali para a Europa. E isso ficou enraizado na nossa produção, muito eurocêntrica aqui, né? Aqui no Brasil a gente tem uma tradição eurocêntrica da produção industrial, então a gente tem como maior influência visual o design que veio da Europa. Então essa produção acaba sendo muito amigável, muito familiar para nós.
E aí a gente pode discutir um pouco dessa mistura de culturas e, no caso, essa mistura não é só uma mistura ali, nossa, conheci essa cultura e me envolvi com ela. Na verdade, essa mistura aqui, ela tem um pouco de imperialismo da Revolução Industrial. O Catar era uma colônia da Inglaterra e a Inglaterra foi o primeiro país a desenvolver os seus meios de produções industriais. Então, logicamente, eles exploraram ali as riquezas do Catar e junto acabaram pegando um pouco dessa tradição ali visual dos povos árabes. E aí o ponto político que a cultura ocidental tenta defender ali de que a cultura ocidental é melhor do que a cultura oriental, essa bobagem aí de tentar medir qual cultura é melhor, que não faz nenhum sentido, ele cai por terra porque a própria cultura ocidental, a tradição visual foi muito influenciada por essa cultura oriental. Me conta aqui o que vocês acharam desses questionamentos que dá pra gente levantar com uma produção arquitetônica e de design. E se vocês querem acompanhar o desenvolvimento das minhas produções, me segue no Instagram e no TikTok. Tô deixando os dois links aqui na descrição do vídeo e a gente se vê por aqui em breve.